Obrigada. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. A gente vê, né, os residentes começando, que é uma fileira só deles. Fica bonito. Bom, começando a nossa manhã, nós vamos ter sobre a responsabilidade da unidade de neuroendócrino, a doutora Andreia, que vai nos falar sobre esse tema tão presente na prática clínica, né? Que é o que os consensos dizem sobre o diagnóstico e o tratamento dos prolactinomas. Ela é uma sumidade nessa doença, então tenho certeza que nós teremos muito a aprender com ela. A palavra é sua, Andréia. Obrigada pela apresentação, bom dia a todos que estão presentes e estão online. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. E eu vou mostrar, a minha aula vai ser baseada em dois textos, o Consenso Internacional da Pituitary Society, que foi recentemente publicado, a respeito do diagnóstico e manejo dos prolactinomas, e um texto que foi elaborado em conjunto entre o Departamento de Neuroendocrinologia da SBEM e a Comissão de Ginecoendocrinologia da FEBRASGO. Esse texto ele está no Prelo, ele vai ser publicado simultaneamente na revista Archives of Endocrinology and Metabolism e na revista da FEBRASGO, e vai ser dividido em duas partes, abordagem diagnóstica e tratamento. E aqui a gente tem uma foto de todos os colegas que participaram, acho que o Dr. Gustavo Maciel está online, é um prazer ele assistir aqui, porque todos ajudaram muito, né? Todo mundo sabe que a elaboração desses textos dá muito trabalho, são muitas reuniões online, mas a gente está muito feliz e acha que esse texto vai ajudar tanto o clínico geral quanto o ginecologista geral e o endocrinologista geral na abordagem dessas pacientes. E aqui, um QR Code para quem quiser desse texto que foi recentemente publicado, então é um consenso internacional da Pituitary Society, e um dos autores é o nosso saudoso Dr. Marcelo Bronstein. Bom, como a maioria dos consensos, então, os autores dividem os graus de evidência de muito alta qualidade, a baixa qualidade, as recomendações fracas e fortes. E o consenso é dividido nessas sessões, só que eu não vou seguir essas sessões. Eu trouxe um caso clínico hipotético e eu acho que fica mais fácil a gente acompanhando a vida dessa paciente. Bom, então, só para lembrar um pouquinho, né, os microprolactinomas, eles raramente aumentam a longo prazo, né, então as repercussões são mais relacionadas ao hipogonadismo, à galactorreia e infertilidade, enquanto que os macroprolactinomas, especialmente em homens, eles têm um prognóstico diferente em comparação com os microprolactinomas e requerem acompanhamento. Então, aqui a gente já vê que há um comportamento biológico diferente entre essas duas situações, o microprolactinoma e o macroprolactinoma, especialmente em homens. E aqui a gente tem que se preocupar com a questão do tamanho tumoral e as outras repercussões de efeito de massa, né? Os prolactinomas, eles são os tumores hipofisários mais frequentes, e a doença hipotálamo hipofisária mais frequente, representam 50% a 60% em algumas séries de todos os tumores hipofisários, tanto em homens quanto em mulheres, mas é uma situação que afeta particularmente mulheres na idade fértil. E a proporção de mulheres para homens até a idade de 44, 45 anos é de 5 a 10 vezes mais comum em mulheres do que em homens, e essa proporção se equipara após o período menopausal. Bom, então, eu trouxe aqui o caso, né, bem corriqueiro de uma paciente de 28 anos que tem uma queixa de ciclos menstruais irregulares e galactorreia há 8 meses. No exame físico não tinha nenhuma particularidade, e na investigação hormonal, então, a gente faz a dosagem das gonadotrofinas, estradiol, progesterona, andrógenos, TSH e prolactina. E essa paciente apresentou uma hiperprolactinemia, um nível de prolactina de 70 nanogramas por ml para o valor de referência de 29, então um pouco mais de 2 vezes acima do valor de referência normal. Bom, então a primeira questão dos consensos é em quem a gente deve pesquisar a hiperprolactinemia. A dosagem de prolactina, infelizmente, ela se tornou uma dosagem corriqueira, que faz parte de alguns check-ups médicos, e isso não deve ser feito, né? A gente deve dosar prolactina sérica em quem? Em mulheres que têm oligomenorreia e amenorreia, na investigação de infertilidade, na galactorreia não fisiológica, na presença de disfunção erétil, de ginecomastia, de tumores hipofisários, sejam micro, macroadenomas e mesmo os tumores com diagnóstico incidental, já que o prolactinoma é o tumor de hipófise mais frequente, e uma indicação mais moderna é antes de iniciar
o uso de drogas psiquiátricas que possam causar hiperprolactinemia. E só para lembrar um pouquinho, a fisiopatologia do hipogonadismo com relação à hiperprolactinemia, então os níveis elevados de prolactina, eles diminuem a esteroidogênese numa ação direta gonadal, diminuem a secreção das gonadotrofinas, uma ação sobre os gonadotrófos, né, da hipófise anterior, mas a principal ação é reduzir a pulsatilidade da secreção do GNRH. E isso se dá via os neurônios secretores de quispeptina, que controlam superiormente, então, os neurônios hipotalâmicos que secretam GNRH, e isso leva a um hipogonadismo hipogonadotrófico, que é uma das principais manifestações clínicas da hiperprolactinemia. Bom, e quais são as causas da hiperprolactinemia? Então, a maior parte das figuras e tabelas eu trouxe do consenso internacional e as que são do statement eu coloquei aqui em evidência no slide. Então, esse aqui é uma tabela do nosso statement. Então, dentre as causas fisiológicas que a gente sempre deve excluir, as principais são gestação e amamentação. Dentre as causas principais de doenças sistêmicas, doença renal crônica, cirrose e o hipotiroidismo primário, e as causas farmacológicas que são bastante frequentes, seja o uso crônico ou uso pontual, próximo à dosagem da prolactina sérica, principalmente as medicações psiquiátricas, mas outras como antihipertensivos, antieméticos, antihistamínicos, etc. Então, isso sempre deve ser investigado ativamente na anamnese. E nós temos também as causas relacionadas ao que a gente chama de desconexão de haste. Então, aqui, só para lembrar, a dopamina, que é secretada no hipotálamo, chega nos lactotrófos normais da hipófise anterior através da haste hipofisária, e a dopamina, ao contrário dos outros fatores hipotalâmicos, que habitualmente são estimulatórios, ela dá um tônus inibitório. Então, ela inibe constantemente os lactotrófos normais na produção da prolactina. Se alguma coisa interrompe a chegada da dopamina, esses lactotrófos normais vão aumentar a secreção da prolactina, e é uma secreção não tumoral, não autônoma. Então, esse é o mecanismo da hiperprolactinemia por desconexão de haste. E aí, qual que é a situação de doença infiltrativa, né, como sarcoidose, tuberculose, doenças inflamatórias, como hipofisites, o próprio trauma cirúrgico ou trauma de acidente com TCE ou radioterapia, ou outros tumores da região hipotálamo hipofisária podem levar à hiperprolactinemia por esse mecanismo, e aí a gente já tem um diagnóstico diferencial bem importante. Além disso, a gente tem os tumores com secreção autônoma de prolactina, que são, na maioria das vezes, os prolactinomas, e os somatotrofinomas com co-secreção de GH e prolactina. Bom, então, sabendo disso, como é que a gente faz a investigação? Então, esse é um fluxograma que eu achei bem interessante do consenso internacional. Então, como é que chega o paciente para a gente, né? Ele pode chegar através das queixas habituais que eu comentei, ou da investigação de um hipogonadismo hipogonadotrófico, ou ele fez já uma imagem celular e teve um achado incidental de um tumor hipofisário, e esse nível de prolactina sérica elevado, como o da nossa paciente. O que a gente deve lembrar? Vale a pena repetir a dosagem de prolactina sérica? Então, o consenso recomenda fazer a repetição se o nível estiver abaixo de 5 vezes o valor do limite superior do normal, que era o caso da nossa paciente. Lembrar que o estresse relacionado à venopunção pode levar a uma hiperprolactinemia em geral discreta. Então, também a gente deve investigar isso se a gente não achar outras causas óbvias na nossa investigação. E excluir macroprolactinemia, eu vou falar um pouquinho disso, e o consenso sugere em pacientes que sejam assintomáticos. Então, eles não vieram por essas vias, né? Ou veio apenas por uma imagem celular. Podem vir pela dosagem como rotineira, como check-up de prolactina. Quando os níveis de prolactina séricos são abaixo de 200, quais são as causas em geral que a gente deve excluir antes de realizar uma imagem celular? O estresse da venopunção, medicações que a gente deve sempre investigar ativamente na anamnese, o hipotiroidismo primário, que a gente já fez a dosagem de TSH lá atrás, insuficiência renal, insuficiência hepática e gravidez. Excluídas essas causas, a gente vai partir para a imagem celular e a melhor imagem é a ressonância. Se não for possível a ressonância por algum motivo, uma tomografia da região hipofisária. Então, a ressonância de célula túrcica, não de crânio, né, uma ressonância focada, ela pode mostrar para a gente, e aí eu acho que o nosso fluxograma do statement é um pouquinho mais didático, a presença de um microadenoma, e aí a gente tem um diagnóstico de um microprolactinoma. Pode vir normal, e aí a gente tem uma hiperprolactinemia idiopática, se a gente já excluiu todas as outras causas, e a causa possível, hipotética, mais frequente da hiperprolactinemia idiopática provavelmente é um prolactinoma, que a ressonância não foi capaz de detectar, como pode acontecer na doença de Cushing.
E se a gente tiver uma imagem compatível com macroadenoma, aqui vai ser importante a gente tentar diferenciar se essa hiperprolactinemia é por desconexão de ASH ou é um prolactinoma. E uma das coisas que nos ajuda é o nível de prolactina séria. Então, em geral, prolactinas acima de 200 nanogramas por ml são compatíveis com o diagnóstico de macroprolactinoma, na presença do macroadenoma. Prolactinas abaixo de 100 nanogramas por ml provavelmente estão relacionadas à hiperprolactinemia por desconexão de ASH, e níveis entre 100 e 200 possivelmente estão relacionados à hiperprolactinemia por desconexão de ASH. Então, lembrar que a prolactina ela é proporcional ao tamanho da lesão e à parte sólida. Às vezes a gente tem lesões com áreas císticas ou áreas de necrose, e isso atrapalha um pouquinho esse nosso raciocínio. E, na dúvida, a gente pode fazer um tratamento clínico e avaliar como esse paciente vai responder. Eu posso também ter outras lesões, como eu comentei, meningioma, craniofaringioma, aneurisma, etc., que podem levar à hiperprolactinemia por desconexão de ASH. Então, no nosso fluxograma, a gente detalha um pouquinho melhor os níveis de prolactina sérico, mas no fluxograma do consenso internacional eles já partem para esse valor de 200. Outra situação que deve ser levada em consideração é o efeito gancho, que pode subestimar os níveis de prolactina séricos, mas isso acontece especialmente em tumores gigantes com mais de 4 centímetros de diâmetro, prolactinas acima de 1000. E a gente tem um trabalho recente na literatura que mostra que hoje raríssimos kits de ensaio de dosagem de prolactina tem esse problema do efeito gancho, né? Nossa dosagem de prolactina aqui do serviço não acontece isso, já é feita uma diluição de rotina. Bom, com relação à macroprolactinemia, o que o consenso da Pituitary diz? A macroprolactinemia deve ser avaliada em pacientes com hiperprolactinemia moderada, então, geral, são valores abaixo de 200 sonogramas por ml, ao menos em pacientes que têm uma discordância clínica ou de imagem. Então, a macroprolactinemia, ela leva a uma dissociação clínico-laboratorial, então, nesse consenso, como recomendação forte, os autores sugerem que nesta situação seja investigada a macroprolactinemia, ainda que em alguns laboratórios façam isso de rotina, né? A pesquisa da macroprolactinemia ela é feita através da precipitação com polietileno glicol, e o que no material suplementar os autores recomendam é que não só o laboratório deu resultado de presença ou não de macroprolactinemia, mas que também reporte o valor de prolactina monomérico, para que a gente diferencie a macroprolactinemia de uma hiperprolactinemia verdadeira, que é o que é feito no nosso laboratório. Bom, então, voltando para a nossa paciente, que tinha queixas compatíveis, né, ou possivelmente relacionadas à hiperprolactinemia, na anamnese, sem uso de medicações, foi avaliada a função renal e função hepática normais, o TSH já tinha sido feito normal, níveis de prolactina de 70, a gente parte para a realização de uma imagem celular, e aqui a gente vê no corte coronal T1 com contraste, uma área nodular de menor contrastação com relação à hipófise normal, um discreto desvio de ASH, e isso é compatível com o diagnóstico de microprolactinoma. Os autores do consenso internacional e nosso statement também sugerem que se deva realizar a dosagem de GF1 nesta situação, mesmo que o paciente não tenha nenhum fenótipo de acromegalia, porque senão a gente perde a oportunidade de fazer o diagnóstico de um tumor cosecretor, e isso muda totalmente o tratamento. Então, em micro e macroprolactinomas, antes do início do tratamento, idealmente realizar a dosagem de GF1 por esses motivos. Um outro questionamento que pode surgir: vale a pena realizar algum teste genético nessa paciente? Ela começou com a doença relativamente jovem, com menos de 30 anos. Então, o consenso sugere que a triagem de mutação germinativa do gene MEN1 deva ser realizada em pacientes com história familiar de adenomas hipofisários, logicamente, e como recomendação fraca naqueles pacientes portadores de macroprolactinoma com menos de 30 anos. Lembrando que crianças com macroprolactinomas devem ser testadas para mutações germinativas tanto do MEN1 quanto do AIP, e isso é uma recomendação forte. Para quem quiser ler, eu não vou mostrar os resultados desse consenso, mas é um consenso internacional recentemente publicado, parte 1, parte 2, de recomendações do diagnóstico e manejo de tumores hipofisários em crianças e adolescentes. Bom, então, voltando para a nossa paciente com diagnóstico de microprolactinoma, ela não tinha o desejo de gestação naquele momento, e aí ela pergunta se pode usar contraceptivo oral. Então, o que o consenso diz? Mulheres com hiperprolactinemia, microprolactinoma e função gonadal normal podem simplesmente ser acompanhadas sem nenhum tratamento específico.
Se o paciente não tem um desejo de gestação, o manejo do microprolactinoma na pré-menopausa pode sim incluir a opção de reposição hormonal adequada sem outras intervenções. Isso é uma recomendação forte. Então, aqui eu trago uma figura do consenso em que a gente vê que mulheres na pré-menopausa que têm eugonadismo, massa óssea normal, ciclos menstruais regulares e ovulatórios, não tem uma galactorreia que incomoda, elas podem simplesmente ser acompanhadas. A história natural, já publicada em algumas séries mais antigas, mostra que, em geral, esses tumores não crescem. Mas a paciente precisa ser orientada que, se houver mudança de sintomas, ela procura o auxílio médico antes do combinado para fazer uma reavaliação. Já se essa paciente apresenta um hipogonadismo e não tem o desejo de gestação e tem um microprolactinoma, sim, ela pode fazer uma reposição hormonal com estrógeno e progesterona. Isso vai tratar o hipogonadismo. Bom, então sim, ela pode fazer, desde que ela mantenha o acompanhamento, porque raros casos pode haver um aumento, uma progressão tumoral, e aí sim a intervenção específica é muito importante. Então, essa paciente precisa ser orientada. Bom, e se ela deseja fazer um tratamento específico? Não, eu quero um tratamento específico para a doença que eu tenho no momento. Como é que a gente procede? Então, nessa mesma figura do consenso, duas opções são dadas: o tratamento com agonista dopaminérgico e a cirurgia, que eu vou comentar um pouquinho mais a seguir. E se a gente for tratar com agonista dopaminérgico, qual agonista de escolha? Bromocriptina, cabergolina, qual a dose utilizada? Então, o consenso tem como recomendação forte que o tratamento com os agonistas dopaminérgicos é altamente eficaz na redução e normalização dos níveis séricos de prolactina, melhorando as consequências clínicas da lactorreia, infertilidade, hipogonadismo e redução do tamanho tumoral, e isso vale especialmente para os macroprolactinomas. Qual é o agonista dopaminérgico de escolha? A cabergolina. Ela é mais eficaz, ela é melhor tolerada, ela é de mais fácil posologia. A bromocriptina e a quinabolida, que não é presente no nosso meio, elas são menos comumente usadas e tem uma questão de disponibilidade regional. Atualmente, muito difícil se encontrar a bromocriptina aqui no Brasil, ou em São Paulo especificamente, tanto em farmácias do SUS quanto em farmácias privadas. Então, a cabergolina é usada como terapia medicamentosa primária nos pacientes com prolactinoma, principalmente nos pacientes que têm um prolactinoma com um grau de KNOSP maior ou igual a 2, que eu vou mostrar o que é. Mas, nos pacientes com microprolactinomas ou macroprolactinomas bem circunscritos, grau 0 e 1, deve-se ter a possibilidade de tratamento cirúrgico com a paciente, né, numa reunião multidisciplinar, antes do início do tratamento medicamentoso. Isso é uma recomendação forte. Os pacientes com resistência ou intolerância a outros agonistas, logicamente, a cabergolina está indicado, e é muito importante que a gente avise o paciente no início do tratamento a necessidade de tratamento a longo prazo. Então, nas mulheres jovens em geral, até o período menopausal, com o tratamento clínico. E as chances de remissão permanente são limitadas. Isso é importante que se esclareça o paciente, é uma recomendação forte. Outra recomendação forte a respeito do tratamento clínico: os pacientes devem ser avisados antes do início do tratamento sobre os eventos adversos, que em geral são leves, gastrointestinais, tontura e fadiga, que geralmente melhoram com o tempo, que a administração antes de dormir e com o uso de alimentos também melhora a tolerabilidade, mas sim, alguns pacientes têm uma qualidade de vida que permanece prejudicada, apesar da eficácia do tratamento. Se não há nenhum sintoma neurológico, a gente começa com doses baixas e vai aumentando gradativamente para se atingir a normoprolactinemia de acordo com a tolerabilidade do paciente. Para quem quiser ler, tem um artigo que entrou como referência no consenso recentemente publicado a respeito do manejo de pacientes intolerantes aos agonistas dopaminérgicos, e para estimular os residentes, os primeiros dois autores foram residentes nossos R2 que acabaram de terminar a residência. Bom, além disso, há outros dois efeitos colaterais que a gente deve ficar atentos no monitoramento dos pacientes. Um deles são os efeitos adversos psiquiátricos, como os distúrbios de controle de impulso, especialmente a hipersexualidade em homens. E aí, nessa situação, o agonista dopaminérgico deve ser suspenso ou a dose reduzida. Todos os pacientes melhoram com essa conduta. O paciente encaminhado a um colega psiquiatra, e aí se reavaliar se o tratamento vai se manter como tratamento clínico ou vai haver uma mudança do tratamento para a cirurgia, por exemplo. Um outro efeito colateral que os pacientes devem ser informados é a questão das alterações valvares cardíacas, especialmente com tratamento prolongado ou uso de dose alta. Isso é uma recomendação forte. Então, é sugerido que se faça um ecocardiograma de base, principalmente nos pacientes
que provavelmente vão ter uma terapia de longo prazo ou que vão usar altas doses, e os intervalos da ecocardiografia variam de recomendação de país para país, a gente pode depois conversar um pouquinho sobre isso. Um outro ponto interessante que o consenso traz, também vem de dados na literatura, é que a resposta nos primeiros 3 a 6 meses de tratamento com agonista dopaminérgico estão relacionados à resposta mais a longo prazo. Então, nos primeiros 3 meses de tratamento com a cabergolina, a normoprolactinemia, a redução do maior diâmetro tumoral em mais de 25%, especialmente nos macroprolactinomas, prediz resposta a longo prazo. Então, eu já sei no início do tratamento quem é o paciente que vai responder melhor ou não com relação ao controle hormonal e ao controle tumoral. Bom, e o que o consenso recomenda de acompanhamento? Então, naquele paciente portador de microprolactinoma que respondeu ao tratamento clínico, a prolactina normalizou, ele está tolerando bem a medicação, quando eu vou repetir a ressonância? Em 1 ano. Nos macroprolactinomas, em 3 a 6 meses. Eu vou monitorizar os eventos adversos anualmente. Eu vou monitorizar a prolactina e titular a dose da cabergolina para tentar atingir a normoprolactinemia de acordo com a tolerância e depois vou acompanhar o paciente a cada 3 a 12 meses. A grande maioria dos pacientes recuperam o eixo gonadal em 3 a 6 meses, depois de se atingir a normoprolactinemia. Naqueles pacientes que não atingiram a normoprolactinemia, que não recuperaram o eixo gonadal e há controle tumoral, ou seja, não é um macroprolactinoma invasivo que não apresentou redução, eu posso iniciar a reposição hormonal, tanto em homens quanto mulheres, e realizar a monitorização. E se houver a presença de novos sintomas, dor de cabeça, alteração visual, nova disfunção hipofisária ou aumento dos níveis de prolactina, não relacionados à má aderência, aí a gente deve sim realizar uma imagem celular mais precoce. Então, voltando para a nossa paciente, a gente começa o tratamento com a cabergolina, titula a dose, medica à noite, depois do paciente se alimentar, já esclarece a respeito dos efeitos colaterais mais frequentes, acompanha essa paciente que, se atingir prolactina normal, a gente repete a ressonância em 1 ano e ela geralmente volta a cada 6 meses, que é o tempo da LME para a cabergolina, mas isso pode ser variável de acordo com o fornecimento da medicação. E que a resposta nesses primeiros 3 a 6 meses já mostra para a gente se ela vai responder a longo prazo. E aí sempre vem essa pergunta no consultório, né? No dia a dia do ambulatório. O paciente está bem? Bom, mas até quando eu vou usar a medicação? Quando eu suspendo? Quais critérios utilizar e o que fazer se houver recorrência? Então, de 1/5 a 1/3 dos pacientes apenas permanecem em remissão após a suspensão da cabergolina. Isso é uma recomendação forte. Quais são os fatores preditores favoráveis para a remissão? Eu preciso ter normalização da prolactina, eu preciso ter redução tumoral no macroprolactinoma, essa lesão tem que estar longe do quiasma, não deve ter invasão do seio cavernoso, e uma redução substancial do tamanho do tumor é bem relacionada à maior chance de remissão. O tratamento deve ser feito por pelo menos 2 anos e o paciente deve estar em baixas doses de manutenção da cabergolina, que é o quê? Pelo menos 0,5 miligrama por semana. Aqui no nosso serviço a gente usa doses menores, que são doses inclusive descritas em bula, né? Meio comprimido por semana ou até doses menores. Bom, se a gente atingir esses fatores aqui, se a gente tiver esses fatores e suspender a cabergolina, eu devo reavaliar a paciente a cada 3 meses no primeiro ano, porque aqui é a maior chance de recorrência. E se houver elevação dos níveis de prolactina séricos e presença de sintomas, eu simplesmente volto o tratamento clínico na menor dose que controlava o paciente. E esse paciente vai ter chance de remissão posteriormente? Eu posso tentar uma nova retirada da cabergolina em pelo menos 2 anos, mas os trabalhos mostram que aí a chance de remissão é menor. Lembrando que há 2 períodos na vida da mulher, a gestação e o período menopausal, que aumentam a chance da remissão. Então, depois de um parto e no período menopausal, principalmente nos microprolactinomas ou macro não invasivos, a gente pode, a depender dos níveis de prolactina séricos, tentar a retirada do agonista dopaminérgico. Bom, então a gente conta para essa nossa paciente que ela tem uma chance de remissão a longo prazo de 20 a 33%, que é o que mostram as meta-análises. Ou seja, ela provavelmente vai ser tratada até o período menopausal. E aí é que entra o questionamento. Além, então, do uso de contraceptivo oral, do uso do agonista dopaminérgico, que é o tratamento específico, qual é o papel da neurocirurgia nesses casos, já que há uma grande chance de tratamento a longo prazo, pelo menos até a menopausa? E quando a gente indica o prolactinoma, né? Sempre, nunca, nos micro, nos macro. Então, o tratamento cirúrgico, ele é indicado nos pacientes que têm idade jovem, microprolactinoma não invasivo,
que têm uma perspectiva de tratamento a longo prazo, que querem ser submetidos à cirurgia, que são esclarecidos a respeito dos riscos e benefícios da cirurgia e que vai ser operado no centro de referência de tratamento hipofisário. Isso é uma possibilidade. Naqueles pacientes que têm um macroprolactinoma e que têm uma perda visual rápida, seja por resistência aos agonistas dopaminérgicos ou por apoplexia. Nos tumores mistos, GH e prolactina, e daí a importância de identificar essa secreção autônoma de GH e GF1 ao diagnóstico, e naqueles pacientes que têm um efeito adverso importante ou intolerância, né? Não só apenas aos distúrbios psiquiátricos, mas outros também. Então, o consenso coloca, isso é baseado na literatura, eu vou mostrar uma tabela, a gente já discutiu isso aqui algumas vezes, que microprolactinomas e macroprolactinomas bem circunscritos, grau de KNOSP 0 e 1, se operados por um neurocirurgião experiente, oferecem uma alta chance de cura, com custo-efetividade, comparando com o tratamento prolongado, né? E isso deve ser discutido com o paciente. E aí depende do perfil do paciente, da instituição que você está, de uma série de fatores, né? O tratamento medicamentoso, ele é a opção de primeira linha para os tumores que têm baixa chance de remissão cirúrgica, que são aqueles com KNOSP grau 2 ou mais. E a cirurgia deve ser recomendada, ao invés do tratamento clínico, nos pacientes que têm a perda de visão rápida, como eu falei, seja por apoplexia ou por resistência aos agonistas dopaminérgicos ou intolerância. Então, essa tabela vem do material suplementar do consenso, em que os autores compilam diversas séries cirúrgicas de prolactinoma publicadas de 2005 a 2021, e mostram que a remissão nos microprolactinomas foi de 82%, em média, com uma recorrência de 10%. São poucas as séries que tentam estratificar a remissão de acordo com o KNOSP. Então, nessa série aqui, a gente vê que com o KNOSP 2 já cai muito a porcentagem de remissão, passa de 81, 75 para 38, enquanto que nessa outra série a taxa de remissão fica próxima dos pacientes com KNOSP 1. Mas como os dados são escassos, os autores do consenso sugerem que se utilize KNOSP 0 e 1. E o que é a classificação, né, da possibilidade de invasão do cerco venoso pelo KNOSP? Então, só para lembrar, o KNOSP 0 não ultrapassa a linha intercarotídea aqui próxima da hipófise, o KNOSP 1 não ultrapassa a linha mediana, e o KNOSP 2 não ultrapassa a linha lateral, sendo que no KNOSP 3 ultrapassa e no 4 envolve totalmente o cerco venoso. Então, é muito importante a gente tentar essa classificação quando pensa em possibilidade de remissão com tratamento cirúrgico. Também, os pacientes que têm intolerância ou resistência devem ser oferecidos uma outra possibilidade de tratamento, que é a cirurgia. E, obviamente, nos pacientes com macroprolactinoma que têm uma resistência parcial ou completa, em que eu preciso de uma citorredução, seja por algum sintoma neurológico ou na paciente que quer engravidar. A gente sabe que isso diminui muito a chance de crescimento durante a gravidez com sintomas relacionados ao efeito de massa, lógico, sempre discutindo com o paciente os prós e contras da cirurgia, a possibilidade de deficiências hormonais, inclusive de hipogonadismo. Então, voltando para a nossa paciente, ela estava sendo tratada, tinha uma boa resposta, e agora ela tem o desejo de engravidar. Como é que a gente faz? Então, aqui a gente entra numa situação especial do consenso, e aqui é bem interessante, porque houve uma mudança de paradigma nesse novo consenso, em que os autores colocam que, em vez de trocar rotineiramente em todas as mulheres que desejam engravidar, de cabergolina para bromocriptina, que era a recomendação até então, a maioria dos participantes do workshop realizado para a confecção do texto do consenso preferiu o uso da cabergolina na dose eficaz mais baixa. E aí, isso é baseado em vários trabalhos na literatura, que é uma tabela de uma dissertação de mestrado da Beatriz, aqui do nosso serviço, em que ela compilou diversas séries na literatura de gestações induzidas por cabergolina em mulheres portadoras de prolactinoma, com Ns bastante variáveis. A gente tem um N bem grande aqui do trabalho italiano e o de 195 no nosso trabalho multicêntrico brasileiro, e não houve diferença entre os desfechos materno-fetais entre essas mulheres e a população sem prolactinoma, a população geral. Então, porcentagem de prematuridade, baixo peso ao nascer e malformações foi igual entre essas casuísticas e a população geral, lembrando que, na maioria dos casos, houve suspensão da cabergolina logo após a confirmação da gestação. E aí, no nosso statement, a gente tem um fluxograma, que é o paciente que tem o desejo de gestação, que é portadora de microprolactinoma e vai ser tratada com agonista dopaminérgico, vai ser orientada que
Após a confirmação da gestação, ela vai suspender o agonista dopaminérgico e vai ser seguida clinicamente a cada 3 meses. Não há necessidade de dosagem de prolactina, muito menos de realização de ressonância. Já na paciente portadora de macroprolactinoma, principalmente no macroprolactinoma invasivo ou resistente ou parcialmente resistente, ponderar o tratamento cirúrgico antes da gestação para diminuir o risco de crescimento tumoral com efeito de massa. Idealmente, essas pacientes devem ser tratadas clinicamente por pelo menos 1 ano e, idealmente, esse tumor deve apresentar uma redução para dentro dos limites da célula. Se isso acontecer, a gente orienta a paciente que depois da confirmação da gestação, também se suspende o agonista dopaminérgico e essa paciente vai ser seguida como aquela portadora de microprolactinoma, porque o risco de crescimento tumoral com sintomas é baixo. Já naquelas pacientes que ainda apresentam uma lesão expansiva e invasiva, a critério do médico acompanhando, pode-se manter o uso de agonista dopaminérgico durante a gravidez. Essa paciente vai ser acompanhada clinicamente a cada 3 meses, se tiver um microprolactinoma ou um macroprolactinoma intracelular, mensalmente se tiver um macroprolactinoma invasivo, e vai realizar avaliação neuroftalmológica a cada 3 meses nessa situação. Se houver suspeita de crescimento tumoral, então, cefaleia, alteração visual, isso deve ser confirmado através da realização de ressonância da região celular sem contraste, preferencialmente depois do 1º trimestre, e avaliação neuroftalmológica, e confirmando, então, a presença dos sintomas neurológicos relacionados ao crescimento tumoral, pode-se reiniciar o uso de agonista dopaminérgico, que leva ao controle na maioria dos casos, mas se não houver resposta, e aqui a falta de resposta é sintoma neurológico, principalmente alteração visual importante, pode-se proceder à cirurgia de preferência transesfenoidal, de preferência no 2º trimestre. Já se o parto estiver próximo, junto com a equipe de obstetrícia, uma outra possibilidade é antecipar o parto se houver maturidade fetal. Então, voltando para a nossa paciente que quer engravidar, a gente mantém o tratamento com a cabergolina, a gente não troca para bromocriptina, a gente orienta a paciente, além, obviamente, das medidas de pré-natal para uma gestação planejada, que ela fique atenta aos seus ciclos menstruais e que, quando houver um atraso, ela deva confirmar laboratorialmente a gestação, suspender a cabergolina, nos procurar imediatamente, e aí a gente faz esse acompanhamento clínico a cada 3 meses. Se não houver crescimento tumoral durante a gestação com repercussão clínica, isso é raro nos microprolactinomas, acontece em menos de 5 a 3% dos casos, essa paciente vai ser reavaliada no pós-parto com relação à amamentação e à possibilidade de remissão do prolactinoma. Então, antes de reintroduzir a medicação, é importante a gente avaliar isso. Um outro ponto interessante que o consenso traz foi com relação à definição de resistência. Então, os autores definem resistência como a falta de normalização dos níveis séricos de prolactina ou falta de redução tumoral relevante, que eles definem como tem que reduzir pelo menos 30% no maior diâmetro, quando tratados com cabergolina com doses de até 2 miligramas por semana por pelo menos 6 meses. Então, isso também é uma mudança, a gente tinha critérios aí bem heterogêneos na literatura. Mas é bem importante ressaltar que nem todos os pacientes com resistência requerem mudança de tratamento. Então, se o paciente não tem crescimento tumoral, não tem repercussão clínica, você pode manter o uso de agonista dopaminérgico, porque há um efeito adicional a longo prazo. E aí, logicamente, você vai avaliar não só o controle do tamanho tumoral, mas também se há hipogonadismo persistente, se esse paciente precisa de reposição hormonal ou não, se é uma paciente que quer engravidar. Então, aí você vai particularizar e sim, você pode aumentar a dose de cabergolina, lembrando da vigilância com relação à valvopatia, que esse é dose dependente, os efeitos psiquiátricos não, e avaliar se a dose maior é eficaz ou não, e se nesse caso vale a pena alguma outra intervenção. E nos pacientes que são portadores de prolactinomas agressivos e resistentes, já está bem estabelecido a quimioterapia com a temozolomida, ela é recomendada naquele paciente que tem um prolactinoma em crescimento persistente, a despeito dos tratamentos comuns, que são o uso de agonista dopaminérgico na maior dose tolerada, cirurgia feita por um cirurgião experiente e radioterapia. E aí deve-se tentar pelo menos 3 ciclos de temozolomida e, se o paciente responder, pelo menos 6 meses de tratamento, né? O uso de inibidores de checkpoint drugs, as drogas dos pontos de verificação imunológico, pode ser uma opção para os prolactinomas agressivos, principalmente os carcinomas, depois da falha do tratamento com a temozolomida, mas essa é uma recomendação fraca.
Então, como conclusões, na maioria dos pacientes, os agonistas dopaminérgicos são altamente eficazes na normalização dos níveis séricos de prolactina e na redução dos prolactinomas. A resistência é rara, acontece em 10 a 20% dos casos. No entanto, devido aos efeitos adversos da terapia a longo prazo com agonistas dopaminérgicos, estratégias alternativas para a terapia medicamentosa devem ser oferecidas em algumas situações, como a cirurgia, né? Também a gente tem que estar atento em relação às necessidades não atendidas e que a gente precisa de eventuais tratamentos adicionais, especialmente nos pacientes com prolactinoma refratário, né? Radioterapia e eventualmente quimioterapia, mas isso em raríssimos casos. Existe uma necessidade de registros internacionais, isso eu achei bem interessante no consenso, para que a gente consiga estratificar melhor esses pacientes, otimizar as estratégias terapêuticas e padronizar a resposta ao tratamento, porque isso vai permitir comparação de séries para uma doença que é rara, como o prolactinoma. E a partir daí propor novos tratamentos. Bom, eu quero primeiramente agradecer a todos com quem eu tenho a honra de trabalhar. A gente tem um time muito poderoso aqui, multidisciplinar, então agradeço aos meus colegas da unidade de neuroendocrinologia, que são brilhantes, éticos, super trabalhadores, aos nossos pós-graduandos, neurocirurgiões, otorrino, toda a equipe aqui que a gente tem de apoio, a nossa bióloga, e agradecer a atenção de vocês. Obrigada. Eric, por favor, interrompa a gravação.